Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de aula. Essa semana eu vou falar sobre raiz da função do segundo grau, ou raiz de uma função quadrática, tudo bem? Tenho certeza que esse conteúdo vocês já viram. Eu vou ver se eu gravo em mais de um vídeo para não ficar muito extenso e cansativo para vocês, tá bom? Então olha só, para a gente falar de raiz, o que é a raiz? Então primeiro, dada uma função quadrática, que é uma função do segundo grau, que é dada da seguinte forma, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que o coeficiente a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, vai sobrar isso daqui, que não é uma função do segundo grau, é do primeiro grau, né? Ok, isso nós já vimos na aula passada. Agora, o que é encontrar a raiz de uma função? Lembra que eu já falei quando nós trabalhamos lá função afim? Encontrar a raiz de uma função é a mesma coisa, independente da função que eu for trabalhar. Função afim, do segundo grau, exponencial, logarítmica, qualquer tipo de função. Então, o que é encontrar a raiz de uma função? É encontrar o valor do x quando o y for zero. Professora, mas nem tem y aqui, ó. Lembra que eu já expliquei para vocês, ó? O f de x, ele é o apelido do y, tá? Então, isso daqui, eu estou chamando, esse aqui é o meu y, que eu estou chamando de f de x, ok? Porque o y está em função de x, ele está dependendo do valor do x. Nesse caso, eu vou chamar ele de zero. Quando eu chamar o y de zero, eu descubro o valor do x, tá? Então, a raiz nada mais é que encontrar o valor do x quando o y for zero. Vou pegar alguns exemplos. Mas para isso, eu vou particionar ela. Primeiro, eu vou trabalhar com a função quadrática incompleta. O que ela está incompleta? Ó, eu vou primeiro mostrar quando b é zero. Eu tenho o termo A, não tenho o termo B e tenho o termo C, tá? Porque nós temos as formas que vai facilitar e agilizar o desenvolvimento, tá bom? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 32. Ó, o meu A é 2, o meu B não tenho, é 0, e o meu C é menos 32. Tudo bem? Então, ó, o termo B vale 0, ele não tem aqui. Como é que eu vou encontrar as raízes da função? Deixa eu só explicar mais uma informaçãozinha. Quando nós vimos a raiz da função do primeiro grau, o que ela tinha? Quantas raízes ela tinha? Quer dizer, quantos resultados eu tinha que ter? Um único resultado, porque ela é do primeiro grau. Como eu estou falando de uma função do segundo grau, eu tenho que ter duas raízes, tudo bem? Se eu tiver numa função do terceiro grau, eu tenho que ter 3 raízes, do quarto grau 4 raízes e assim por diante. Então, se eu tenho uma função do segundo grau, quero encontrar as raízes, porque vai ser mais de uma, e encontrar só uma, então, ou é uma situação que eu vou mostrar para vocês mais pra frente, ou então, se eu fizer alguma continha errada, tá faltando a outra, tudo bem? Mas pode acontecer de ter duas raízes iguais, tá? Isso pode acontecer, nós vamos ver mais pra frente. Então, olha só, eu quero encontrar o valor do x quando o y for zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. Eu chamei o y de zero, tudo bem? E agora eu quero encontrar o valor do x. Pessoal, como eu faço para encontrar o valor do x? Para encontrar o valor do x, nada mais é que isolar o x. Eu vou deixar o x aqui sozinho, sem ninguém. Então, vamos passando para o outro lado, ó. Vamos passar um de cada vez. Quem que eu vou passar primeiro, ó? O 32. Ele está menos 32, ó, ele vai para o outro lado, mais 32. Lembrando que eu falo que ele vai para o outro lado, mas na verdade não é isso, tá? Eu estou somando 32 dos dois lados, tudo bem? Mas isso é um assunto para outra conversa, né? Ok, passei o 32 para lá, menos 32 ficou mais 32. 2x ao quadrado. O x está sozinho? Não, ó, esse 2 aqui tá com ele ainda, tá me atrapalhando. Que operação ele está fazendo? Ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado, ó, dividindo. O 32 está lá, aí ele vai passar dividindo o 32. Então, ficou o seguinte, ó, x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Eu consigo dividir 32 por 2? Consigo, 32 dividido por 2 é 16.
Ah, então beleza, ficou x ao quadrado é igual a 16. Acabou. Ainda não, gente. O x está sozinho? Olha aqui, ó. O x ainda não está sozinho, ele está com um quadrado aqui, ó. Então, eu tenho que eliminar. Como que eu elimino esse quadrado aqui? Qual é a operação inversa dele? É a raiz quadrada. Então, a potência, ela passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tudo bem? E quanto que é a raiz quadrada de 16? Quer dizer, que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Só que olha só, mais ou menos 4. Por quê? Quanto que é 4 vezes 4? 16. E quanto que é menos 4 vezes menos 4? Menos 4 vezes menos 4, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16 também. Então, por isso, a gente tem que colocar as duas situações, porque eu não sei qual que é. Então, ou ele é o 4 ou ele é o menos 4. Então, ó, olha só, a solução, dois valores, porque ela é uma função do segundo grau, então tem que ter dois resultados, ó, duas soluções, tá? Duas soluções, então menos 4 e o mais 4, tá bom? Ó, próximo exemplo, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 25. Como eu quero encontrar a raiz, então eu vou pegar a função, vou pegar esse y e chamar de zero. Então vai ficar x ao quadrado menos 25 igual a zero. Primeira coisa, vou isolar esse x ao quadrado. Menos 25, vou passar para o outro lado. Ele passou para o outro lado, mais 25. Pronto, já isolei meu x? Ainda não, eu tenho a potência. A potência aqui, ó, o quadrado vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. 5 vezes 5, 25. E menos 5 vezes menos 5 também dá os mesmos 25. Então, por isso, pode ser qualquer uma dessas duas soluções. Então, a solução dessa situação aqui é menos 5 ou mais 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo por enquanto, né? Olha só, mais um exemplo, ó. Eu tenho uma função f de x igual a 3x ao quadrado menos 15. Como eu quero encontrar a raiz, então eu vou chamar o y de zero, meu f de x de zero. Então, ficou 3x ao quadrado menos 15 igual a zero. Vamos isolar o x. Como eu quero encontrar o valor do x, né? Então, vamos deixar o x sozinho. Menos 15 vai para o outro lado, mais 15, ó. Então, ficou 3x ao quadrado é igual a 15. O 3 está multiplicando, passei para o outro lado, dividindo, ó. 15 dividido por 3, 5. E aqui, ó, ficou com a potência. Eu passo para o outro lado em forma de raiz. Quanto que é a raiz de 5, gente? É um valor quebradíssimo, não é um valor exato. Quando não for um valor exato, a gente deixa dentro da raiz. Eu não preciso resolver ela, tudo bem? Então, vai ficar mais raiz de 5 e menos raiz de 5, tá? Porque a raiz de 5 não é um valor exato. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, né? Agora, vamos para outra situação. E quando a função quadrática ela é incompleta, mas quando ela não tiver o termo c? Aqui, ó. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas é tranquilo fazer também. Olha só. E quando o c for zero? Quando minha função ela for da seguinte forma. F de x é igual a x ao quadrado mais bx. Então, nós temos aqui, ó. Um exemplo. Ó, o termo c não tem, é zero. Então, ó, ficou f de x é igual a 2x ao quadrado menos x. Eu quero encontrar a raiz. O que é encontrar a raiz? Eu vou chamar esse termo aqui de zero. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos x igual a zero. Tudo bem? Ok. E agora, eu preciso isolar o x. Eu vou deixar o x sozinho. Mas aqui tem x e aqui tem x. Como é que eu vou isolar o x? Né? Qual é a forma que a gente vai fazer isso? É fatorando, decompondo. Como assim, professora? O que está em comum? Quer dizer, o que está igual nesses dois termos ao mesmo tempo? O que tem neles dois que está se repetindo? Ó, esse aqui é um termo, esse aqui é outro termo. O que tem neles que está se repetindo? O x. Então, ó, aqui é x ao quadrado, então quer dizer que eu tenho x vezes x, tá? E aqui eu só tenho x. Então, eu vou colocar ele em evidência, ó, eu vou colocar o x para fora, tá? Aí eu abro parênteses e agora como que eu vou descobrir o número de dentro? Eu vou pegar, ó, 2x ao quadrado e dividir por x.
2x ao quadrado dividido por x, ó. X ao quadrado não é x vezes x? X vezes x dividido por x, ó, vai cancelar um x de cima com x de baixo. Vai sobrar o quê? 2x. Menos x dividido por x. Uma coisa dividida por ela mesma não é zero, tá, pessoal? É 1, tá? Então, vai ficar, ó, x vezes 2x menos 1 igual a zero. Nossa, professora, mas ficou totalmente diferente. Mas será que isso aqui é diferente ou corresponde à mesma coisa? Vamos ver? Não tá multiplicando, ó? X vezes 2x, ó. 2x vezes x vai ficar x vezes x, x ao quadrado, ó, 2x ao quadrado. Menos x vezes 1, x, ó. 2x ao quadrado menos x. Voltou exatamente na mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Ok. E agora, como é que resolve? Eu tenho uma multiplicação de dois termos, ó. Tenho esse termo e tenho esse termo grandão que tá dentro da parênteses. E a multiplicação deles, o resultado dá zero. Vamos parar agora para pensar. Quando que uma multiplicação, quando, né, em uma multiplicação, o resultado delas dá zero? Tem como multiplicar 3 vezes 2 e dar zero? Não, né? 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou pegar um número negativo, menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1, não é zero. Então, quando que uma multiplicação é zero? Pessoal, uma multiplicação ela só vai resultar em zero quando um dos dois termos foi zero. Como assim, professora? Se esse valor aqui, ó, se o x, esse x aqui for zero, ou se esse valor que está aqui for zero. Como assim? O resultado de uma multiplicação ela só dá zero se um dos dois valores for zero. Por exemplo, 0 vezes 3 é zero. E 3 vezes 0 também é zero. Quer dizer, para o resultado dar zero, um dos dois valores tem que ser zero. Entendeu? Mas eu sei qual que é? Não sei. Então, eu vou supor, ó, que esse termo aqui, ó, é zero, ó, x é igual a zero, ou o 2x menos 1 é zero. Então, ó, já tem uma solução. Zero. E a outra, ó, 2x menos 1 igual a zero. Então, eu tenho que resolver para encontrar qual que é a outra raiz. Então, vamos lá, ó, 2x menos 1 igual a zero. Como eu quero encontrar o valor do x, eu vou isolar, ó. Menos 1 vai passar para o outro lado, ó, mais 1. 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Opa, então eu tenho uma raiz que é zero e a outra raiz que é meio. Deixa em forma de fração, tá, gente? Não divida. Tudo bem? Como eu disse, é um pouquinho mais trabalhosa, mas é uma questão de treino, tá, pessoal? Vocês conseguem. Então, ó, a solução dessa vai ser zero e meio. Tá, como eu falei, ó, função do segundo grau tem que ter duas raízes. Professora, mas se eu pegar um desses dois e substituir ali, quanto que tem que dar o resultado? Óbvio, né, gente? Zero. Porque eu tô vendo para quais valores de x o y é zero. Tá bom? Então, qualquer desses valores que você colocar lá, o resultado dessa conta tem que ser obrigatoriamente zero. Se não der, é porque você fez alguma continha errada. Vamos lá, para mais um exemplo. Ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 8x. Quero encontrar a raiz dessa situação. Primeira coisa, eu vou tentar isolar o x. Ah, mas os dois termos têm x. Não consigo. Tá, retomando, né? Eu vou chamar o y de zero. Então, tá, primeira coisa, gente. Primeiro, vamos chamar o y de zero. Então, ficou x ao quadrado mais 8x igual a zero. Olhando aqui, eu consigo isolar ele? Não, só colocando em evidência, né? Isolando ele de forma que ele fique evidente aqui, tá bom? Então, olha só, o que tem em comum aqui? O x, vamos colocar o x aqui. Ó, prestem atenção, como que eu faço para descobrir o valor? Eu vou dividir este termo por este. Eu divido 1 por 1. X ao quadrado dividido por x, ó. X ao quadrado é x vezes x. Dividido por x, ó. X dividido por x cancela, vai sobrar um único x. Mais, ó, copio o sinal que tá aqui. 8x dividido por x, ó. O x aqui cancela com o x de baixo, vai sobrar apenas o 8. Então, sobrou aqui, ó, x vezes x mais 8 é igual a 0. Como eu disse, para uma multiplicação, o resultado dar zero, então,
ou o x é zero, ou o x mais 8 é zero. Então, x é zero, ou o x mais 8 é zero. Então, x0 já encontrei uma raiz, vamos encontrar 8. X mais 8 igual a zero. Mais 8 vai passar para o outro lado, menos 8, então x igual a menos 8. Pronto, encontrei a outra raiz. Então, as duas soluções para que as duas raízes, né, dessa função é menos 8 e 0. Pessoal, não importa a ordem que vai aparecer as raízes, tá? Apareceu primeiro o 0, depois o menos 8. A senhora colocou menos 8 primeiro, depois o 0. É habitual a gente colocar em ordem crescente, tá? Não importa a ordem que aparecer aqui, a solução a gente coloca normalmente em ordem crescente. Tudo bem? Agora, nós vamos para a função quadrática completa, quando ela está com os três termos completinhos. Tudo bem?